Agradecer a Deus por mais esse dia de vida, agradecer a Deus pela vida da minha família, agradecer junto com você pela sua vida, pela vida da sua família, e agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui na escola de Deus. As pessoas tentam santificar a igreja, criar uma religiosidade em cima da igreja. A igreja nada mais é do que a escola de Deus. É a casa de Deus, é a casa do Pai. É aonde você vem aprender com Deus, através do que Ele escreveu na Bíblia e através do poder de Deus que há sobre a igreja. A igreja foi fundada por Deus. Então, a Bíblia deixa claro isso. Quando Deus te traz à igreja, Deus te traz para mudar a sua vida. Você não vem na igreja para sentir prazer, você não vem na igreja para ganhar bênção nenhuma. Você vem na igreja para ganhar o conhecimento de Deus, como Deus fala, crescer na graça e no conhecimento de Deus. O seu desejo tem que ser você aprender de Deus. Por quê? Porque somos chamados à conversão desde o início da Bíblia até o fim da Bíblia. É para isso que viemos à igreja, é para isso que oramos. Quando a gente ora, até a nossa oração tem que ter efeito sobre a nossa vida. Não adianta ficar rezando em vão. Deus mesmo fala, não adianta você ficar na minha presença, repetindo palavras, ou ficar achando que por falar muito eu vou te ouvir. Não, o que Deus quer é que você tenha um desejo sempre de se converter. Porque nós somos rebeldes, somos terríveis, todos nós. Sempre estamos abandonando Deus, sempre estamos deixando Deus de lado, sempre estamos esquecendo de Deus. Quando está tudo bem, é porque está tudo bem, você finge que não precisa de Deus. Você fica fazendo de conta. Quando tem um problema, você quer resolver pela sua força, pelo seu sentimento. Então, irmãos, a Bíblia diz claramente, lá no livro de Abacuque, capítulo 2, que o justo viverá da fé. E se ele recuar da fé, Deus não se agrada dele. E a fé é em quê? A fé é na palavra de Deus. A fé é no que está escrito na Bíblia, esse projeto que Deus escreveu para que você possa ser mudado por ele. Você não vai ser mudado pelo pensamento do homem. Muitas igrejas querem impor doutrina, impor rigor, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, é cheio de lei. Aí fica aqueles crente fingido lá, fica fingindo que é santo, mas nem lê a Bíblia, não lê. Nem lê a Bíblia, não lê. O mais importante que Deus ordena, que o crente tem que ler a Bíblia. É uma ordem de Deus. Se você vê aqui na Bíblia, Deus fala que Ele ordena você ler a Bíblia. E aí fica aquele monte de crente querendo ser santo, e o mais importante que é olhar para si mesmo, porque nenhum crente, nenhum cristão é chamado para olhar para a vida dos outros. Jesus falou que primeiro você tem que tirar a trave do seu olho para você olhar para o cisco do olho dos outros. E a pessoa sai lá do mundo, sai do inferno, faz um monte de maldade com os outros, vem para a igreja chamado por Deus, ao invés de preocupar em ela se converter, cuidar de si mesmo, como a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, que a salvação é individual, ela fica preocupada com a vida dos outros, querendo mandar na vida dos outros. Deus que é Deus, irmão, não obriga você a fazer nada. Deus já te obrigou a fazer alguma coisa? Deus já te impediu de fazer alguma coisa? Deus te ajudou, Deus cuida de você, te livra.
Mas ele não vai dizer para você, não faça isso, não faça aquilo, porque você tem livre-arbítrio. Entendeu? Então, se Deus te dá o livre-arbítrio, quem é o cristão ou o crente, ou o pastor, ou sei lá quem, que pode impor regras sobre a sua vida? E é claro que é muito difícil você servir a Deus na liberdade. É muito mais fácil você servir a Deus quando você é pressionado, quando você é intimidado, quando a igreja te força, te humilha, te reprime, te bota um monte de regra. Aí é fácil, porque o homem gosta de ser mandado, o homem gosta de ser escravizado, o homem gosta de ser dominado. Quando eu digo homem, é o homem e a mulher. Infelizmente, as pessoas não sabem viver na liberdade. Não sabem. Por isso é tão difícil você servir a Deus. Porque a Bíblia diz, aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Aí há liberdade, irmão. E na liberdade você não quer ir. Por quê? Porque você não entendeu ainda que a salvação é individual, que a responsabilidade da sua vida é sua. Que primeiro você tem que começar a enxergar. Jesus falou que um cego não pode guiar o outro, e se você não começa a enxergar, você não consegue caminhar com as suas próprias pernas, você não consegue buscar salvação, você fica dependendo dos outros, e não pode nem salvar você, nem salvar os outros. Então, irmão, a primeira pessoa que você tem que preocupar com ela aqui na terra é com você. E é você que tem que dizer isso para você, porque você não ouve a voz de ninguém, não ouve a palavra de Deus, entra no ouvido, sai no outro, mas eu digo para você, como a Bíblia diz, o dia do Senhor está próximo, entendeu? E como Jesus fala, ele vai vir na hora que você menos espera. E é muito triste você ser um ser humano comum, sem poder nenhum, sem nada para oferecer a Deus, e Deus se agradar de você, Deus querer o teu bem, Deus lutar por você, Deus desejar o melhor para você, e você não está nem aí, entendeu? Fica deixando para amanhã, fica deixando para amanhã. Tem gente que fica 20, 30 anos na igreja e não se converte. Porque, irmão, a conversão, ela depende só de você. Você determinar para você falar com você. É com você que você tem que falar. Você pregar para você. É você, pelo menos umas 2 vezes por semana, se fechar no teu quarto, nem que seja 5 minutos, e falar, Senhor, eu preciso de me converter. Eu tenho que me converter. Eu quero te amar, Senhor. Eu quero ter fé, Senhor. Eu não quero ser melhor do que ninguém, nem nada mais do que ninguém, mas eu quero ser fiel ao Senhor, eu quero te servir, eu quero te amar. É isso que o crente tem que pedir, porque Jesus deixa claro, o resto Deus faz na sua vida, meu irmão, o resto Deus faz. Enquanto você for frio, enquanto você for morno, enquanto você ficar adiando a decisão, Deus vai ficar só te olhando lá de cima também. E assim você vê a história do crente na Bíblia, desde que o homem está na terra. Tanto que a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 3, que Deus não aceita o morno. É preciso que você entenda isso e você saia hoje daqui com esse milagre. Isso sim é um milagre. O dia que você falar para você, e você olhar para você no espelho, e falar, não, a partir de hoje eu vou ter um relacionamento diferente com Deus. Entendeu? Se aprumar, como diz a Bíblia, ter ousadia, ter vontade, buscar coragem, buscar força dentro de você. Porque a gente não tem, irmão, a gente não tem ânimo, não. A gente tem ânimo para tudo. As pessoas no mundo são extremamente animadas. Pula 4 dias de carnaval, não sente dor, não sente nada, bebe qualquer coisa, come qualquer coisa, pula, grita a noite inteira, vai no campo de futebol, fica 3, 4 horas numa fila no sol quente, debaixo de chuva, senta numa arquibancada de cimento, pula 2, 3 horas lá vendo um jogo, não sente nada. Agora, quando é para você
receber a ressurreição e a vida eterna e viver em um mundo maravilhoso que todo dia você deseja isso para você e para sua família, aí você não tem força nenhuma. Aí você é tímido, você é covarde. Você fica deixando para amanhã. Deus não chama covarde não, irmão. Deus chama valente. Deus chama as pessoas que realmente falam, não, Senhor, é isso mesmo, eu concordo com o que está escrito aqui. Eu concordo com o que está escrito aqui. Eu vou mudar. Não sei o resto. Mas eu vou mudar. Eu vou ser diferente. Porque é um absurdo, né, irmãos? A gente vê um cachorro nasce latino, morre latino, nasce com aquele jeito dele, morre com aquele jeito dele. E será que a gente tem que ser assim também? Será que é para isso que Deus fez a Bíblia, para isso que Deus fez a igreja? Para você continuar do jeito que você é? Se fosse para continuar do jeito que é, não precisava de nada não, irmão. Entendeu? E quando é para as coisas que você vai ver lucro, que você vê que você pode ganhar dinheiro, você se esforça. Você se esforça. Para formar uma faculdade, você se esforça. Entendeu? Sabendo que é provisório, mas o que importa para você é o dinheiro, entendeu? É o lucro, é a fama, é o poder. Isso está errado. Nós somos chamados para coisas maiores, maiores. A Bíblia diz que aquilo que o seu coração não viu, que aquilo que o seu coração não sentiu, aquilo que seus olhos não viram, nem imaginaram, está preparado para você, que é um mundo maravilhoso. Principalmente um pai de família, os pais de família deviam rasgar o seu coração e abraçar esse projeto de Deus com toda a força, com toda a vontade, porque a maioria dos pais, as pessoas normais, dão a vida pelos seus filhos. Se precisar, dão literalmente a vida pelos seus filhos. No entanto, mesmo sabendo que o futuro de qualquer ser humano é o projeto de Deus, é se converter ao projeto de Deus para ganhar a ressurreição e vida eterna, para vencer a morte, a pessoa não faz nada daí. Então nós temos que mudar esse pensamento na nossa vida. Diz a palavra do Senhor, assim, livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não conhecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia, em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós,
Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, apenas fazendo um comentário aqui, que nós vamos ler o capítulo 2 também, o apóstolo Paulo está falando que ele ficou muito feliz, porque apesar daqueles irmãos em Cristo, lá dos Tessalonicenses, ter sofrido perseguição, eles permaneceram na fé, no amor uns pelos outros e no amor pela palavra, né? E aqui o apóstolo Paulo diz que no julgamento, no dia do Senhor, nós teremos descanso. Aquele que serve a Deus de verdade vai ter descanso, mas aquele que não aceita a palavra de Deus, como diz aqui no versículo 8, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. A maioria dos crentes querem ter uma vida de religiosidade, mas não querem buscar o conhecimento de Deus, que é através da palavra. Senão, vamos rasgar a Bíblia e jogar fora. O que mais tem aí nas igrejas, principalmente na igreja crente, é crente macumbeiro, infelizmente, sou obrigado a falar isso, que é uma verdade. Crente que fica jogando praga nos outros, crente que fica desejando a morte dos outros, entendeu? Crente macumbeiro, adivinho, que não tem compromisso nenhum com a palavra, e quando você pergunta para ele quantos anos ele tem de igreja, que parece que ele é mais santo do que qualquer santo que existe no céu, ele tem 20, 30 anos de igreja, e se você perguntar quantas vezes você leu a Bíblia, se ele for falar a verdade, ele vai dizer que nunca leu a Bíblia toda, porque ele acha que ele tem que ser o crente do Espírito, entendeu? E você, que é o verdadeiro cristão, para ele você não é nada, porque ele só vive de espiritismo, entendeu? Essa é a verdade. Mas aqui, irmãos, Deus fala: por falta de conhecimento da minha palavra, meu povo é destruído, entendeu? A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento de Deus. Então, crescer na graça de Deus é você fazer a vontade de Deus, que você só pode fazer conhecendo os mandamentos, os estatutos e os juízos de Deus, que estão escritos na Bíblia. Não está escrito em nenhuma revista de um homem, não. Você quer agradar a Deus, você quer ter a graça de Deus, você tem que conhecer o que Deus escreveu, os mandamentos, os estatutos e os juízos de Deus. E aí, fazer a vontade de Deus. Quando você faz a vontade de Deus, você tem a graça de Deus, o Espírito de Deus, não qualquer Espírito, vamos se ver por aí. Você tem que receber o Espírito de Deus, não qualquer Espírito. Não adianta ficar mostrando manifestações, entendeu? Por isso que nós vamos ler aqui no capítulo 2 a respeito disso. Jesus deixa claro, o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de João, Jesus fala várias e várias vezes: acautelai-vos dos falsos profetas. Jesus fala: olha, cuidado, eles vêm em pele de cordeiro, mas são lobos vorazes, entendeu? Então, o nosso compromisso é com o nosso ministério e é com o seu relacionamento individual com Deus. Capítulo 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos. Ele está chamando a atenção de você, da igreja naquela época, para ter muito cuidado, para você ter personalidade, conhecer a Bíblia para quê? Para que você seja forte, porque as pessoas vão tentar te enganar de tudo quanto é jeito.
tudo quanto é jeito. O diabo vai tentar te enganar, os religiosos vão tentar te enganar, os ateus vão tentar te enganar. Então, aqui está deixando claro, não vos movais facilmente, lute, entendeu? E não, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por espírito, epístola, não interessa. E essa história, porque aqui diz assim, que o dia de Cristo estivesse perto. Já naquela época, eles já diziam que Jesus já tinha vindo, que já tinha acontecido a tribulação, a grande tribulação, por isso que estava havendo sofrimento, e assim nós vimos. Quantas vezes as religiões aí já predisseram que Jesus veio? Várias religiões já disseram que Jesus veio, falaram sobre a vinda de Jesus, não é? E isso é uma mentira, e o apóstolo Paulo está condenando isso aqui. E aí ele diz aqui no versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da justiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Aqui o apóstolo Paulo está falando, ele está citando o que está escrito lá no livro de 1 Reis, capítulo 22, versículo 22, que lá descreve como são esses espíritos da mentira, são demônios que vão dominar a terra com grande poder, com poder de mandar fogo do céu, e vão ter poder de curar, como até hoje tem, é cura falsa, né? Mas cura, entendeu? Tira a doença da pessoa para ganhar a alma da pessoa. Mas aqui está deixando claro, eles vão ter muito poder, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. As pessoas que acreditam que andam atrás da mentira, porque não se esqueçam que Jesus, lá em João 8,44, Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. Aonde tem mentira, tem demônio. A mentira não vem de Deus, a Bíblia diz que Deus é 100% verdade, 100% justiça. Então aqui já está deixando claro que essas pessoas que acreditam, elas vão perder a salvação. E Deus vai deixar elas viver de acordo com o que elas querem. Por isso que fala aqui, por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, para vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa.
E o próprio Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. E aqui então, irmãos, o que acontece? Está sendo revelado para nós aqui que quem traz a mentira para o mundo, quem traz a mentira para a casa da gente, para o casamento da gente, para os filhos da gente, nos nossos negócios, são demônios, são espíritos. E se a gente começar a servir a eles e acreditar neles, a gente vai pagar um preço. E a sociedade, ela não tem compromisso com Deus, a maioria das pessoas não tem compromisso com Deus, entendeu? E, como Jesus falou, quem que é o príncipe desse século? São os demônios, não é? Então você tem aí, por exemplo, já a maldade do ser humano aí, ensinando a criancinha de pequenininha a mentir, porque ensinam que Papai Noel existe, que é uma mentira. É uma mentirinha? Não, é uma mentira que você pega com uma criança inocente, entendeu? Depois, o coitadinho cresce, vai festejar o dia das bruxas, né? Dia dos demônios. Depois vai festejar a Páscoa que não é de Deus. Ao invés de festejar a Páscoa que Deus determinou, ele vai festejar a Páscoa do homem, onde o coelho bota ovo, que é outra mentira. E a pessoa acha que é santa, entendeu? Tem igreja aí que está cheia de santo, mas estão comemorando Natal, comemorando Páscoa do homem e vai por aí afora. Entendeu, irmãos? É muito difícil você abolir 100% da mentira da sua vida. Mas nós somos chamados para lutar contra a mentira, entendeu? É você que tem que ver quando você pega a mentira e você não aceitar. É você que tem que te condenar. Não é esperar os outros descobrir que você mentiu para você se desculpar, não. E não existe mentira grande nem mentira pequena, irmão. Mentira é mentira, não tem tamanho, não. Então você pegou a mentirinha, se arrependa, lute e fala, Senhor, eu não quero mentir mais, porque o Deus é o Deus da verdade. Capítulo 3. No demais, irmãos, rogai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Viu o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que a gente tem que pedir a Deus e pedir um pelo outro, para quê? Para que a palavra de Deus tenha livre curso entre nós, que o nosso coração se abra para a gente aceitar, por quê? Para que a gente fique livre de pessoas que não têm compromisso com Deus, que são maus, porque não é todo mundo que tem fé não, irmãos. Tem gente que tem fé em religião. Fé em religião não tem nada a ver com Bíblia, não. A Bíblia não tem nada a ver com religião. Servir a Deus não tem nada a ver com religião. Mas fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. Confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminhe o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordeiramente e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também, porquanto ouvimos que alguns dentre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo,
que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, mas se alguém não obedecer à nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos misturei com ele. Não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ora, o mesmo Senhor de paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, assim escrevo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. O apóstolo Paulo aqui dá um exemplo do que é ser cristão. Era um homem que Deus andava com ele. É só ler a vida dele aqui. E, no entanto, ele deixa claro que ele trabalhava. Entendeu? Ao passo que as pessoas querem usar o nome de Deus para ficarem ricos às custas dos fiéis que vêm à igreja, muitos fiéis, às vezes, coitados, com extremas dificuldades, com extremos problemas na sua casa, e eles ficam vendendo o reino de Deus, vendendo o nome de Deus, para poder usar em suas dissoluções, em seus prazeres materiais na vida, né? Uma igreja que prega o reino da terra. Por isso o apóstolo Paulo aqui deixa claro, né? Se você quer servir a Deus, você tem que dar o exemplo, entendeu? Tem que trabalhar, porque o fiel que vem na igreja, o fiel trabalha para pagar a sua própria comida, e trabalha para sustentar a igreja também. E por que a pessoa agora vem com essa conversa de viver só de obra, e não fazer nada, ficar vivendo na bonança, nas custas dos outros, né? Louvado seja Deus. É isso, irmãos. Essa é a palavra.